Graça e paz, irmãos e irmãs. Você pode mais uma vez se colocar de pé? Quero convidar você, nesse instante, a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, e vamos ler capítulo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Seu coração está com expectativa aí para receber a palavra do Senhor? Desde que colocamos os pés aqui, já foi possível sentir a presença do nosso Deus. E certamente, sendo nós terra boa, sairemos daqui edificados. Amém? Com a sua Bíblia aberta aí, feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, porque leremos agora a tua palavra, as sagradas escrituras, e elas são inspiradas por ti. Isso significa que elas não são palavras humanas, mas são palavras vindas do Senhor, que quando alcançam corações abertos, sensíveis, elas fazem o extraordinário. E é o que nós queremos nessa noite, ser diante do Senhor, diante de tudo que o Senhor já está fazendo nessa noite, terra boa. Quantas canções maravilhosas já prepararam o nosso coração. E agora, Deus, complete a porção que o Senhor preparou para cada um de nós essa noite, a fim de que saiamos daqui melhores, aperfeiçoados, animados, avivados nessa tua palavra viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hebreus capítulo 8 diz assim para nós: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Amém. Amém. Você pode se assentar nesse instante? Em 2015, eu recebi uma ligação que, confesso, marcou o meu ministério pastoral para sempre. Eu sempre fui pelo menos a meus olhos, né, uma pessoa muito dedicada a entender aquilo que Deus nos permite entender a respeito do que Ele faz na vida. Então, sempre fui muito inquieto. E em todas as aulas que tive no seminário, sempre tentava aproveitar o máximo, o máximo. Mas eu confesso que esta ligação que eu recebi lá em 2015, estava no meu segundo ano de ministério pastoral, me ensinou lições mais preciosas do que grande parte das aulas que tive no seminário, e mais preciosas do que grande parte dos livros que já li. Meu telefone tocou um dia, era pastor em Viçosa, atendi. Olá, pastor, tudo bem? Falei, tudo bem. Aqui é a fulana, mãe do Beltrano, que é da sua igreja. Aí quando ela falou, sou a fulana, mãe do Beltrano,
que frequenta a sua igreja, é membro aí da sua igreja. Aí quando ela falou, sabe quando a cabeça dá um branco? Aí eu demorei alguns segundos assim, deixa eu tentar puxar, né, na cabeça, e não vi o rosto da pessoa. Aí eu falei assim, mãe de quem? Do fulano, pastor. Do fulano de tal, assim, assim, assado, começou a descrever o filho dela. E quanto mais ela descrevia e falava do filho dela, eu confesso que eu fui ficando desconfortável, fui suando frio, assim. E eu não lembrava do sujeito. Ela falando dele, não, e começou a falar dele, não, ele... Aí eu falei, olha, tem certeza que ele é da nossa igreja? Eu já estava no 2º ano e a igreja metodista lá de Viçosa, ela não era uma igreja assim tão grande. E eu conhecia todo mundo. E ela falando do fulano, não, ele é daí sim. E aí, aí que me deixou numa situação desconfortável, ainda pior, é porque ela começou a dizer coisas que ele contava a respeito dos cultos. Não, ele frequenta, aí começou a contar das programações, das pregações, dos eventos, falando até da minha personalidade. E aquilo eu fui ficando desconfortável. E o raio do sujeito não vinha na minha cabeça. Eu falei, olha, tem certeza que o fulano é daqui? E aí eu falei, olha, vou te confessar uma coisa. Seu filho não é da nossa igreja, não. Garanto para a senhora. Não, ele é daí, ficou uma queda de braço. E aí a mulher ficou nervosa, ficou chateada, encurtou a conversa, me deu assim uma tirada. Acho que você está precisando conhecer melhor o seu rebanho. E tal, desligou o telefone. E aí o tempo foi passando e eu fui atrás do ciclano, né? Eu falei, quem que é esse sujeito? Aí perguntei para todo mundo, falei, olha, me aconteceu isso, isso, isso. Resultado. Eu fui descobrir que o sujeito, realmente, ele não era da nossa igreja, não estava maluco, não estava estressado e nem tendo amnésia de estresse. Esse tal sujeito que a mãe, numa outra cidade, você já vai entender o contexto disso, de uma outra cidade, que estava querendo conversar comigo a respeito do filho dela, que na cabeça dela, o filho era membro da nossa igreja, frequentava e participava de tudo quanto é tipo de programação, eu fui descobrir que o sujeito, ele era um universitário da cidade, como eu já falei aqui, o nosso projeto missionário lá, 80% da igreja era formado por jovens universitários que moravam fora da cidade de Viçosa, a maioria, e esse sujeito, ele morava em uma república de um jovem da nossa igreja. E esse jovem chegava do culto e compartilhava das programações, dos eventos, das pregações, das células, da gente. Mas o que estava acontecendo? Esse sujeito, quando ainda estava lá na cidade dele, no arraial dele, ele frequentava a igreja, era crente, fazia as coisas direitinho, mas ele passou no vestibular e ele foi para a cidade de Viçosa, foi estudar na cidade de Viçosa. E em pouco tempo que ele estava lá, ele descobriu outros caminhos, outros jeitos, outros pastos, né? Você já está entendendo. E estava transitando por outros lugares, vivendo a vida dele. Mas ele levava para sua casa, especialmente para sua mãe, uma narrativa de que não, mãe, eu estou firme na igreja, estou firme. Ela estava numa cidade distante e ela não tinha acesso. O que ela tinha eram as narrativas que ele contava. Então ele descrevia, a partir do que ele ouvia do colega, ele descrevia para a mãe como se ele estivesse participando. E na cabeça da mãe, o filho dela estava firme, estava trabalhando, envolvido com os ministérios de célula, participando de acampamento, se alimentando da palavra, mas ele estava transitando por aí. Né? Você nem imagina os lugares que eu descobri por onde esse sujeito estava passeando. E aí eu fui descobrir essa história. E por que eu disse que essa ligação foi uma grande lição para mim? Porque esse jovem, a experiência desse sujeito, e até da própria mãe, me lembraram ou me ensinaram de uma maneira muito concreta,
pontual, algo que eu já havia estudado lá na teologia, lá no seminário, mas isso se materializou de um jeito tão concreto na minha vida que eu nunca mais esqueci. Que nós corremos o risco de vivenciarmos a experiência cristã, a nossa experiência religiosa, o nosso relacionamento com Deus, guiados por uma lei externa e não com uma lei do nosso coração. Nós corremos o risco de sermos pessoas guiadas por uma lei externa, mas não com uma lei do coração. E é justamente a respeito disso que Hebreus está dizendo para nós, e eu gostaria de partilhar conosco nessa noite, o que significa ser alguém que anda por uma lei externa e alguém que anda por uma lei do coração. O que Hebreus está nos ajudando a entender aqui? Ele está nos ajudando a entender que o essencial da mensagem cristã, então nós estamos no capítulo 8. Hebreus está desenvolvendo uma mensagem. Imagine que o autor está escrevendo uma carta para uma comunidade cristã. Então ele está desenvolvendo a ideia. Ele está crescendo na sua argumentação. E quando ele chega no capítulo 8, como se ele dissesse assim, o essencial do que eu quero dizer para vocês, ou seja, se vocês não se lembrarem de nada do que eu estou escrevendo, se quando terminarem de ler e ouvir o que foi escrito aqui, vocês não se lembrarem de nada, lembrem-se de algo essencial. A essência do que eu quero dizer a vocês é o quê? Que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Tudo que o nosso povo viveu, toda a experiência religiosa, todas as leis, as festas, os símbolos, os ritos, as músicas, celebrações, as escrituras, tudo nos preparou para a chegada daquele que nós hoje podemos dizer e chamá-lo de sumo sacerdote. Que ao fazer o que veio fazer, ele consumou. Lembra-se das palavras de Jesus na cruz? Está consumado. Eu vim fazer algo e na cruz, ao render o meu espírito, eu declaro, está consumado. E o que Jesus fez na cruz? Hebreus está nos lembrando que, na religião antiga de Israel, relacionávamos com Deus a partir de uma lei externa. Deus, de forma pedagógica, sendo um grande pedagogo, foi se revelando ao povo de Israel ao longo da história. E o que Deus fez? Deus deu a Israel uma lei. A Moisés foi revelado no monte uma lei, e essa lei foi gravada em pedras. Uma lei que estava externa ao povo. E o povo foi, aos poucos, se estruturando religiosamente, espiritualmente, ao redor dessa lei. O povo conheceu a vontade de Deus, os preceitos de Deus, o padrão de Deus. Deus revelou o que ele esperava do ser humano a partir de leis gravadas em pedras, que foram pedagogicamente explicadas ao povo, simbolizadas ao povo nas canções, nas festas, nos ritos, nos símbolos. Mas a lei estava gravada em pedras, nas tábuas da lei. Moisés desce do monte com a lei cravada em pedra. Mas era uma lei que estava fora do povo. Relacionávamos com uma lei externa a nós. Mas foi passando o tempo, tudo foi sendo preparado para quê? Para a chegada de Jesus. Enquanto Jesus não chegava, para que o povo pudesse se aliviar dos seus pecados, dos seus problemas, regularmente, os sacerdotes escolhidos por Deus para o povo ofereciam sacrifícios em favor do povo. E pelo menos uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos, como Hebreus está nos lembrando aqui no capítulo 9, com sangue, para oferecer um sacrifício de expiação de pecados para o povo. Mas eram sacrifícios terrenos, limitados.
tudo isso foi preparando Israel para a chegada do Messias. Mas qual foi a grande conclusão? A grande conclusão que Israel, num determinado momento, chegou é que o padrão que Deus estabeleceu, as leis que foram reveladas por Deus a nós, são impossíveis de serem obedecidas. Então você entende, parece uma coisa caduca. Deus revela a sua vontade ao ser humano, crava as suas leis em tábuas de pedra. Ele revela o que eu espero de vocês para serem meu povo, para que vocês sejam chamados meu povo. Obedeçam esses preceitos aqui. E qual é a conclusão que o povo vai chegando ao passar do tempo? Impossível. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, vai declarar isso de uma forma muito contundente. A lei foi revelada por Deus para mostrar o nosso pecado. Parece caduca essa coisa. Então Deus revela a sua vontade simplesmente para que percebêssemos que nós não daríamos conta? É exatamente isso. Então Deus mostra a sua vontade, mostra o seu padrão, o projeto que Ele tem para nós, o que Ele espera que nós façamos e quem Ele espera que sejamos. E qual é a grande conclusão? Nós não temos condições de fazer o que Ele espera. Nós não temos. É a conclusão que o apóstolo Paulo chega e escreve para nós. A lei foi revelada para manifestar o pecado do povo. Nós estamos aquém. É impossível para nós nos tornarmos por nós mesmos, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio esforço, aceitáveis por Deus. Essa é a conclusão. É impossível. Mesmo que saibamos, mesmo que a gente olhe, leia, item por item da lei, mesmo que a gente consiga explicá-la minuciosamente, é impossível que nós nos tornemos aceitáveis por Deus. O padrão que Deus estabelece não está ao nosso alcance. Estamos encerrados. Então, dessa lei vem uma consciência, ou deveria vir, uma consciência da nossa insuficiência. Então, você está entendendo? Deus mostra o que Ele quer. Eu quero que vocês sejam isso daqui. Aí quando a gente olha o que Deus quer, olha para nós e a gente tenta, é frustrante, nós não conseguimos. E é justamente esse caminho que Deus gostaria de preparar. Sabe por quê? Porque é o que Hebreus está dizendo. Porque somente por intermédio de Jesus, a respeito daquilo que Ele fez na cruz, é que nós nos tornaríamos aceitáveis por Deus. Por causa do que Ele fez. Por causa do que Ele fez. Por isso Ele é chamado de sumo sacerdote. Ele entra na presença do Pai, sendo Ele o grande sumo sacerdote, não num santuário feito por mãos humanas, não para oferecer um cabrito, não para oferecer sangue de animal, mas para oferecer a si mesmo, em favor de nós, a fim de que o projeto que Deus revelou ao longo de toda a história de Israel se tornasse possível por causa de nós? Não, por causa dele. Por causa dele. E aí, a partir do que ele fez por nós, nós passaríamos a ser chamados por Deus de justos, aceitáveis, nação santa, por causa do mérito de Cristo. Por causa disso. E o que Hebreus está dizendo para nós? Qual é o significado e como isso é possível? Se o padrão que Deus tem para nós é impossível de ser alcançado, o que Jesus fez que torna isso possível? Ao render o seu sangue naquela cruz, ao entregar-se naquela cruz, o Espírito Santo faz com que esse sangue de Jesus derramado na cruz recaia sobre cada um de nós. Assim como o sacerdote lá no antigo Israel entrava com sangue nos santos dos santos e aspergia, oferecia sangue, consagrava os objetos do tabernáculo, ia aspergindo, da mesma forma pelo Espírito Santo,
nós recebemos o sangue de Jesus sobre nós. Você está entendendo a seriedade disso? O sangue de Jesus, por intermédio do Espírito, é repousado sobre nós, é derramado sobre nós. E o que acontece? Versículo 8. Por que então se torna possível eu, apesar da minha fragilidade, apesar da minha limitação, ser um homem que agrade a Deus? O que acontece? Versículo 8, preste atenção. Hebreus dá uma pausa e ele cita o profeta Jeremias aqui. Ele vai lá em Jeremias, no capítulo 31, recorta um trecho e traz aqui para nos ajudar a entender o que acontece por intermédio do sacrifício de Jesus na nossa vida, uma vez que depositamos a nossa fé nele. Eis que vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Preste atenção agora, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Preste atenção nisso. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Sabe o que Hebreus está dizendo para nós aqui? É que o sacrifício de Jesus na cruz, quando ele derrama do seu sangue naquela cruz, e por meio do Espírito, o sangue de Jesus nos cobre, ao depositar a nossa fé em Jesus, nós somos batizados pelo Espírito, batizados com o sangue de Jesus. Sabe o que acontece? Esse Espírito Santo que pousa sobre nós, ele faz com que essa lei que estava gravada nas pedras, elas sejam gravadas no nosso coração. Você está entendendo a seriedade disso? A lei que estava numa pedra, num pergaminho, num livro, ela, pelo Espírito Santo, ela é escrita no coração humano. Ela é cravada, inscrita, talhada no coração. Imagine alguém com uma talhadeira numa pedra talhando um escrito. O Espírito vem talhando no nosso coração os mandamentos do Senhor. E aí aquela lei que era externa, ela se torna uma lei do coração, uma lei interna. E eu não sou mais guiado por algo fora de mim, mas agora eu sou guiado por algo dentro de mim. E por que essa história que eu contei para vocês é importante? Porque aquele sujeito, aquele jovem, durante toda a sua vida, provavelmente, eu não o acompanhei, mas pela sua postura lá naquele contexto, o que ele demonstra é que ele vivenciou uma experiência a partir de uma lei externa. Ele cresceu num contexto favorável para que ele andasse nessa mentalidade, para que ele tivesse um comportamento alinhado aos preceitos que ele recebeu dos seus pais, dos seus amigos, talvez da sua comunidade de fé. Então, provavelmente ele cresceu num ambiente que foi o amparando. Ele tinha um pai, ele tinha uma mãe que o chamava, que o vigiava, que o cobrava, provavelmente um pastor, um líder, uma galera que andava junto, vamos para a igreja, vamos fazer isso, vamos para lá, vamos para cá. Ele era guiado, empurrado, cerceado. Ele tinha um contexto favorável. Fala-se assim, então eu falo assim. Veste-se daquele jeito, então eu visto. Come-se isso, eu como.
Qual é o problema? Tudo externo a ele. Mas uma vez que ele é arrancado desse contexto, essa lei que o conduzia, que o regia, essa lei fica para trás. E ele é inserido agora num outro contexto, com outras leis, com outras mentalidades, com outros costumes, com outros gostos, com outros valores. Enquanto ele estava aqui, com valores o cercando, a família, o pai, a mãe, a tia, a avó, o cachorro, o patrão, o pastor, o líder, a coisa vai, porque tem um contexto. Mas quando ele é arrancado daqui, colocado num lugar onde não tem mais a mãe, não tem mais o pai, não tem mais o irmão, não tem mais o líder, não tem mais a comunidade, os amigos, o que rege, ele que continua regendo, é uma lei externa. Então, ele vai agora se adaptar a uma lei que começa a cerceá-lo. Aqui era uma lei, eu ajo desse jeito. Fui colocado aqui, tem outra lei, então eu vou passar a andar por outra lei. Onde eu estiver, eu me adapto à lei que está colocada ali. Por quê? Porque eu sou guiado por algo externo. Externo. E qual é o nosso risco, às vezes? Nós nos esquecermos do que Hebreus está dizendo para nós. Que a tarefa de escrever a lei no coração não é do pastor. Não é do pai. Não é da mãe. Não é do líder. Não é do nosso bispo. Não é de qualquer ser humano. Nenhum de nós tem autoridade dada por Deus para escrever a lei de Deus no coração de ninguém, nem na minha vida. Eu não tenho condição de determinar a lei do meu coração. O que Hebreus está dizendo é: esta é uma atribuição que compete a Jesus, por meio do seu Espírito, que vem sobre nós por causa da fé. Da fé. E o que nós esquecemos às vezes? Às vezes com muita boa vontade, muito bem intencionados, cheio de vigor, nós às vezes corremos o risco de construir um ambiente, um contexto favorável, confortável. Vigiamos, cerceamos, fazemos de tudo, sem perceber que o máximo que nós estamos conseguindo é criar um ambiente regido por uma lei externa. Aí a gente ensina corretamente. Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo, cristão não faz isso, cristão não faz aquilo. E a gente, sem perceber, vai se tornando uma espécie de fiscal. E aí, sem a gente perceber, a religião vai sendo esvaziada num grande pode, não pode. Crente pode isso? Crente pode aquilo? E a gente tem as listas. Isso não é coisa de crente. Aquilo não é coisa de crente. A gente fica... Aí você muda de igreja, a lista muda, né? É interessante isso. É a prova de que as nossas listas, os nossos contextos são tão caducos. Se você for em 30 igrejas diferentes, você vai ver 30 critérios diferentes do que Deus espera. 30. Tem igreja, por exemplo, que se você for de bermuda, você não é homem de Deus. Se você passar uma tinta no cabelo, pelo amor de Deus. E por aí vai, essas caduquices nossas. A gente vai criando contextos, cerceando, e na maioria das vezes com muita boa intenção, preocupados de que a gente não perca pessoas, de que aquele fulano que a gente ama muito, que ele não vá, que ele não se perca. Mas a gente se esquece que nós não temos autoridade. Sabe por quê? Por mais que a gente construa contextos, vigie, cerque, pegue daqui e dali, vigie, vá, constranja as pessoas, nos tornemos uma espécie de fiscal, vigilantes. O máximo que a gente vai produzir na vida do outro é hipocrisia. Sabe por quê? Porque a pessoa não fará na sua frente.
Não fará na sua frente. Especialmente se você determinar, assim, deixar muito claro que, por exemplo, aquela atitude, aquele hábito para você é uma blasfêmia, a pessoa provavelmente não vai fazer na sua frente. A não ser que ela queira te provocar, te alfinetar, ela vai e faz. Mas para manter a paz ali, ela não faz. Mas basta você ir no outro cômodo para ela fazer. Basta você se ausentar por 1 minuto, ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz. Sabe por quê? Porque o que está regendo o coração dela é outra coisa. O que está regendo o nosso coração é uma outra coisa. Então, se aquela lei, aquela vigilância, aquele fiscal saiu, a festa começa. E a gente vai para debaixo de outro costume, vai para debaixo de outro hábito, abraça um outro valor, até que aquele momento passe. Até que a gente veja qual é a próxima. E a gente vai mudando, daqui para cá, para lá, para lá. E quando a gente percebe, a gente não tem mais identidade. Nós estamos sendo levados. Por isso, Jesus está dizendo aqui, por meio de Hebreus, que a experiência cristã é uma experiência quando a lei externa vem para o nosso coração. Ela deixa de ser a vontade de alguém, a vigilância do outro, a vontade do outro, a pregação do outro, uma mera canção, e ela vem para o meu coração. Ela se torna interna. E eu passo agora a ser conduzido por uma lei que bate no meu coração. E sabe o que muda? Muda que eu estou aqui, o contexto é favorável, estou entre irmãos da fé, estamos celebrando. Celebro junto. Agradeço a Deus, meu coração é de Deus. Eu estou aqui inteiro, estou num lugar favorável, que eu me sinto bem. As pessoas que estão em volta são da fé, amém, glória a Deus, vamos louvar a Deus. Mas por um motivo eu fui colocado aqui. Ninguém aqui abraça os valores da nossa fé, ninguém aqui se preocupa com o que Deus pensa, ninguém aqui está preocupado com a vontade de Deus, não interessa. Não quero saber do que rege o externo. A lei continua gravada aqui, ó. A lei continua pulsando aqui. Então, se o contexto agora é desfavorável, eu não preciso mudar um contexto. Eu não preciso construir um contexto, uma redoma. E às vezes até constranger as pessoas que estão perto de mim, para que elas mantenham hábitos que eu gosto, para que eu fique firme. Não interessa o que você pensa. Porque dentro de mim tem uma lei cravada. E eu não estou preocupado com o que minha mãe pensa. Eu não estou preocupado com o que meu pai pensa. Eu não estou preocupado com o que meu pastor vai pensar de mim se me ver aqui, se me vir lá. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. É essa voz que está aqui dentro. É essa preocupação que está aqui dentro. Sabe por quê? Porque haverá momentos em que você não estará perto do seu cônjuge, que você não estará perto do seu filho, que você não estará perto dos seus pais, perto da sua comunidade de fé, perto de ninguém, será você e você. Então, se você não tiver uma consciência, não do mero medo, mas do sentido eu quero agradar aquele que me amou, eu não quero escapar desse padrão, eu não quero me sujar, eu não quero comer aquilo que não é de Deus para mim, eu não quero me deleitar com manjares passageiros, eu quero continuar agradando ao meu Pai. Se você não tem isso gravado no seu coração, cedo ou tarde você estará conformado com outras leis, com outros contextos, porque você está sendo guiado por uma lei externa. Não tem a ver com o que está no seu coração. Não tem a ver com uma voz que guia você de dentro para fora, mas você está sendo guiado de fora para dentro. E a respeito desse tempo que Hebreus está dizendo para nós, que chegaria um tempo, e chegou, por intermédio de Jesus, nós não mais precisamos ser guiados por uma lei externa. Por isso ele está dizendo aqui, não será mais necessário que um fique chamando a atenção do outro, faça isso, faça aquilo, como se fôssemos eternas babás, né? A gente precisa ficar vigiando. A motivação, o autocuidado, o cuidado mútuo é uma coisa. Agora a gente às vezes precisa ficar igual o babá, sabe? Vigiando, bajulando.
Por isso ele está dizendo assim, não será necessário. Sabe por quê? Porque todos me conhecerão. Todos terão dentro de si uma voz, dentro de si uma lei, dentro de si um guia, uma força que impulsiona. Eu não serei mais levado por vozes e ventos, eu estarei firmado. É a respeito desse tempo, dessa lei que Jesus está falando aqui. É isso que Jesus consumou na cruz. O seu Espírito derramado sobre nós cravou a lei do Senhor no nosso coração. E é essa experiência, ou para essa experiência, que nós devemos caminhar. Porque, como eu disse para vocês, eu cansei de ver essa cena. Esse sujeito foi um caso. Porque aí as coisas foram para mim descortinando. Os jovens pousavam em Viçosa, era tempo. A maioria era questão de tempo. 2 meses, 3 meses. Daí a pouco a pessoa já estava para outras bandas. Outros caminhos. Por quê? Não estavam mais num contexto favorável. Não estavam mais por aí sendo pressionados, vigiados, amparados ali, forçados, constrangidos. Porque a mão humana, por mais bem intencionada que esteja, não tem poder de ir no coração. Não tem poder de ir no coração. E confesso para vocês que quando Catarina nasceu, eu me lembrei dessa história, nos primeiros dias. E desde então a minha oração em relação a Catarina foi: Deus, que eu não seja um mero pai, mas faça de mim um pai discipulador da Catarina. Sabe por quê? Para o meu desespero, cada dia que passa, eu tenho menos controle sobre a Catarina. Os pais que estão aqui sabem disso. É desesperador. Quando eu comecei a perceber assim que para algumas tarefas ela não precisava mais do papai dela. E um dia eu fiquei em crise em casa. Ela ia sair com a mãe. Aí eu falei, não, eu levo. Ela teve a coragem. A coragem. A gente carrega 9 meses, né? Ela teve a coragem de olhar para mim e falar assim, não, papai, fica em casa que nós vamos de Uber. Dá para acreditar nisso? E sabe o que vai acontecer? Hoje, eu ainda tenho muito controle sobre ela. O que come, o que veste, o que faz, onde vai, com quem anda. Muito controle. Muito. Mas daqui a um tempo, terei nenhum. Nenhum. Porque os meus pais hoje não têm controle nenhum sobre mim. Nenhum. Amo, respeito, honro, mas a vida é minha. Isso é bíblico. Eu assumi a responsabilidade. Eles não têm controle sobre mim. E garanto para vocês que se vocês sentarem com a minha mãe, ela vai contar muita coisa assim do que eu já chateei ela, não por maldade, mas por escolhas que ela não gostou. Carrego muitas. Ela não aprovou, não gostou, não foi como ela gostaria. Vou passar isso. E sabe qual é a minha oração desde então? É que eu consiga ser um instrumento para que a Catarina conheça o padrão de Deus para ela. E pela fé ela busque, deseje isso. E no tempo certo, que ela seja batizada com o Espírito Santo. E essa lei que ela está conhecendo agora, a conta gotas, vai desfrutando pouquinho aqui, pouquinho ali, esteja gravada no coração dela, para que quando ela estiver por aí, fazendo as suas escolhas, vivendo a vida dela, escolhendo as companhias, marido não, por enquanto não, escolhendo as coisas por aí, né? Uma coisa de cada vez, por aí, fazendo a vida dela, viajando, ela tenha não a minha voz, não a minha voz, sabe por quê? Porque a minha voz vai até um determinado lugar,
até um determinado lugar. Não prometo que eu não estarei pelo barreira fora vigiando ela escondida. Mas eu não consigo ir com ela em todos os lugares. Recentemente a gente colocou ela no balé. Sabe qual foi a minha crise? Pais não entram. Aí eu falei, como é que é? A minha filha vai entrar numa sala sem o pai? É, pai, por causa das regras. Aí a mãe pegou na minha mão, calma, calma. Ela vai sobreviver. Daqui a pouco ela está ganhando o mundo. E a minha voz? Vai ficar para trás. Agora há uma voz. Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa. Ela está acima de tudo, sobre as águas, ela destrói tudo, ela desce como um trovão. E a minha oração é para que em qualquer lugar que Catarina pise nessa terra, ela ouça uma voz. Porque ela seja regida por uma lei do coração, não por uma pressão paterna, materna, as minhas esquizofrenias, minhas neuroses paternas, que ela deixe isso para trás e ela vá viver pautada pela voz do Pai. Mesmo que ela decida coisas que eu não aprove, mas que o Pai aprove. Porque isso certamente levará ela para a vida eterna. Você deseja andar por uma lei do coração? Você deseja experimentar isso na sua vida? Você deseja ser alguém que tem uma voz audível, quente no seu coração, uma lei, que não interessa onde você pise, aquela lei, aquela instrução, aquela palavra vai conduzir você? Se esse é o seu desejo, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Quero ministrar sobre a sua vida. Queremos orar por você, para que você viva essa experiência. Se você já está vivendo essa experiência, a nossa oração é para que você continue vivendo essa experiência. Porque é para isso que Jesus veio. Para isso. Essa comunidade aqui, ela existe para ajudar você a crer nessa experiência. Ajudar você a viver essa experiência. Nós não podemos produzi-la para você. Nós não podemos produzi-la em você. Mas nós podemos alimentar a sua fé, motivar você, para que você se abra para o Espírito. Nós não queremos ser uma comunidade meramente de vigilantes, né, de fiscais da vida alheia, mas uma comunidade de discipuladores, de motivadores, homens e mulheres que vão lado a lado, se motivando, se ajudando, para que sejamos guiados por uma lei que bate firme no nosso coração. Que bate firme no nosso coração. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Peça ao Senhor, fala, Senhor, eu quero. Lembre-se disso, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Há uma experiência disponível. Há uma experiência disponível. Há uma experiência disponível. E o grande problema é que a lei externa, ela é insustentável. Ela exige demais. Agora, quando a lei está no coração, a vida fica leve. Seremos conduzidos. E por causa dele, seremos homens e mulheres capazes de agradar a Deus, porque estaremos no mérito de Cristo. Seremos luz, vós sois sal da terra, luz do mundo. Mesmo que estejamos em contextos difíceis, conturbados, a lei pulsará no seu coração e você será sal, você será luz. O Senhor estará com você. Lembre-se de Daniel, que estava lá na Babilônia, mas ele foi luz. José, que estava no Egito, foi luz. Não foi guiado por uma lei externa, mas havia algo no seu coração, o guiando. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, ore ao Senhor, apresente ao Senhor o seu coração. Fala, Senhor, eu quero experimentar, eu quero vivenciar essa experiência. Eu não quero ser regido, eu não quero ter medo das pessoas, ter medo de ser visto por alguém numa determinada situação, num determinado lugar. Eu não quero ser constrangido por ninguém. Eu quero ser tomado pelo teu Espírito.
Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu chamado. Eu quero ser tocado. Que a tua lei esteja no meu coração. Porque certamente transitarei por lugares difíceis, desconfortáveis, mas a tua voz me guiará. A tua voz me amparará. A tua voz estará comigo, soprando, me guiando. Então, Deus, fala conosco. Crave no nosso coração. Porque nós queremos ser isso, ó Deus, uma comunidade que tem uma lei no coração. Não há apenas um livro que nós lemos, mas uma palavra no coração. Ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz. Levantamos a nossa mão. Queremos abrir o nosso coração. Porque queremos, ó Deus, que o Senhor escreva no nosso coração a tua lei, a tua instrução. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Sopra sobre nós, ó Pai. Sopra sobre nós. Que teu Espírito Santo venha nos encher. Para que não sejamos controlados, ó Deus, por meras leis, por meras normas, por meros dogmas, mas que sejamos ligados no teu Espírito. Onde quer que estejamos, a única voz que guia o nosso coração seja a voz do Senhor, a voz do teu Espírito. Que lugares desconfortáveis não roubem de nós a tua presença, porque seremos homens e mulheres com uma lei no coração, a lei do teu Espírito Santo. Então aquece o nosso coração, queima o nosso coração, acende o nosso coração com o fogo do teu Espírito Santo, o fogo do teu Espírito Santo, para que não seja necessário alguém dizer para nós o que devemos fazer, mas que teu Espírito Santo nos guie, nos impulsione, em nome de Jesus, ó Pai, porque estamos aqui, eis-nos aqui, Deus, nós somos teus, e nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, queremos te adorar, em nome de Jesus. E se você puder, levante a sua voz e mais uma vez o adore, mais uma vez o bendigue, mais uma vez declare as grandezas do Senhor, porque Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar, Ele nos ampara, Ele nos fortalece, Ele escreve no nosso coração a sua vontade, em nome de Jesus. Declare isso.